Olá, meu amigo e minha amiga, mais uma vez nos encontramos para estudar a Palavra de Deus. Obrigado porque você me faz participar desse momento tão importante da sua devoção. Vamos juntos? Aliança com Abraão. Você sabe que Deus deseja ter um relacionamento muito próximo e íntimo com a humanidade. E por isso Ele nos chama para um relacionamento de aliança. Deus chama Abraão de maneira muito especial que eu gostaria de compartilhar com você. Deus aparece pela primeira vez a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Abraão era filho de Tera. Tera teve 3 filhos, Naor, Abraão e Arã. E Deus aparece para Abraão de maneira muito especial e lhe faz um convite, ou lhe faz um chamado. Escute as palavras do capítulo 12, versículo 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto aqui demonstra o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Veja que Abraão recebeu uma ordem muito clara: sai da fonte da sua prosperidade e da sua segurança, que é a terra dos seus pais, que você está aí junto com a sua família, sai dessa segurança e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Claro que essa terra que eu lhe mostrarei, eu não vou te dar detalhes sobre ela, que você precisa tomar essa decisão pela fé. Ele saiu rumo ao desconhecido e obedeceu a Deus. Bom, você sabe que só uma resposta a essa decisão tão favorável de Abraão em relação ao chamado, porque Abraão já conhecia Deus antes. Abraão já confiava no Senhor antes, a ponto de Deus falar ao seu ouvido e ele reconhecer que era a voz de Deus. Se ele não conhecesse, se ele não confiasse em Deus, tampouco ele teria obedecido essa ordem, que não era uma ordem fácil de se obedecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele chama Abraão e lhe dá uma missão difícil de ser cumprida, mas ele lhe faz algumas promessas para ajudá-lo na tomada dessa decisão. Ele diz assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E através de você e da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essas promessas foram dadas a Abraão antes mesmo de Deus entrar em um relacionamento de aliança com Abraão, que esse relacionamento de aliança veio a partir do capítulo 15, momentos depois. Mas veja que interessante, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É assim, ó, Deus primeiro nos salva, nos alcança, nos faz o chamado, sai de onde você está, venha, eu vou te abençoar, e depois Ele espera que nós manifestemos as obras, ou seja, as atitudes em relação a esse chamado. Porque assim, ó, a fé sem obras é morta, você sabe disso. Onde é que está o papel, ou seja, que papel deve desenvolver as obras na vida do cristão? Ela não tem o poder de nos salvar, porque, veja, Abraão primeiro foi chamado por Deus, primeiro Deus fez a promessa: vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, para depois Ele estabelecer a aliança, que está aqui no capítulo 15 e o versículo 18, que diz assim, ó: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Essa é a primeira vez que aparece essa palavra aliança com relação ao relacionamento de Deus com Abraão. Deus primeiro salva, Deus primeiro tira da terra da parentela, leva para uma terra melhor, dá a ele a promessa, abençoa a sua vida e depois ele estabelece a aliança. E você sabe que a aliança é um acordo entre duas partes, onde ambas as partes se comprometem aos seus deveres a fim de usufruir as bênçãos desse acordo. Abraão recebeu essa incumbência nessa aliança. É claro que houve a primeira ordem, a única ordem que Abraão recebeu quando Deus o chamou foi: sai da tua terra, do meio da sua parentela.
O relacionamento de Abraão com Deus é típico do relacionamento que Deus deseja ter comigo, com você. Quando você vai, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 3, e o versículo 6, 3, versículo 6, nos é dito o seguinte, escute as palavras. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O apóstolo Paulo está dizendo que, assim como Abraão foi justificado pela fé, ou seja, ele acreditou em Deus, ele confiou na promessa de Deus, por isso ele abandonou a sua parentela. Então, primeiro ele creu e depois obedeceu, assim somos nós. Nós obedecemos ao Senhor porque primeiro ele nos alcança. A fé, ela justifica para que depois vivamos em um relacionamento de obediência, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala naquele famoso texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Apesar de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, também é-nos dito que Deus preparou as obras para que andássemos nelas, porque fomos feitos para as boas obras. Aquele que entende a palavra de Deus, ele não vai ter dificuldade de entender o relacionamento entre fé e obras. Na aliança que Deus fez com Abraão e que faz com cada um de nós, a obediência nunca é dispensada, é sempre requerida. Lembre-se do que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, quando ele diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O próprio Jesus nos disse lá em João capítulo 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É isso, a obediência ela é importante, mas a obediência não vem antes da justificação. A justificação vem antes para que a obediência possa ser em nós uma possibilidade, porque vendidos como escravos ao pecado, somos incapazes de obedecer aquilo que Deus faz. Primeiro Deus nos alcança, nos salva, nos liberta e depois nos dá a condição de obedecer a sua aliança. Agora que interessante, né? Diz aí que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por quê? Porque é de Abraão que viria a figura do Messias, da descendência de Abraão. E eu pergunto, será que não foi exatamente isso? Não é exatamente isso que está acontecendo com toda a humanidade? Veja que a religião maior que existe no mundo é a religião cristã, com 2,3 bilhões de pessoas que se dizem cristãs. Todas as famílias da terra estão sendo abençoadas e serão abençoadas ainda mais quando nós pregarmos o Evangelho. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Você é um brasileiro que uma brasileira que vive no século 21. A sua família nasceu aqui no Brasil, não é judia. Nós não somos judeus, nós não nascemos lá. E mesmo assim, a bênção que Deus deu a Abraão alcançou você por meio da fé. E eu pergunto assim, será que Deus não quer que você também seja um agente dessa mesma bênção para a vida de outras pessoas? Olha para as famílias que estão ao seu redor. Olha para os seus familiares que talvez não tenham a mesma bênção que você está tendo agora. Eu lhe pergunto, o que você deveria fazer para que essa bênção que foi derramada sobre você também seja derramada sobre eles? Primeiro, ore por eles. Segundo, mantenha uma relação de amizade, de proximidade com essas pessoas. Ame-os sem interesse algum. Terceiro, fale para eles. Há um céu para ganhar. Há um Jesus que os ama, que vai vir para dar a eles uma coroa inacessível de glória. Diga a eles que há um céu maravilhoso esperando por eles. Eu tenho certeza que se você assim fizer, depois da sua comunhão com Deus, depois de você orar por eles, depois de você manter a amizade com eles, depois de você ter algum tipo de influência sobre eles, eu tenho certeza que terá muito mais chance dessas pessoas aceitarem o seu testemunho
e a sua pregação. Seja esse instrumento de Deus. Abençoa aqueles que estão ao seu redor. Abençoarei aqueles que te abençoarem, diz Deus a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Chegou o momento da sua família abençoar famílias vizinhas, as famílias amigas que estão sob a sua influência. Que Deus te abençoe, tá bom? Quero orar com você nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela promessa que o Senhor fez a nós por meio da promessa que fez a Abraão. Somos também herdeiros de Abraão, porque nós cremos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nos abençoe para sermos essa luz que o Senhor espera que sejamos, Senhor. Mas não tem força em nós, não temos força em nós. Por isso, brilhe o Evangelho de Cristo no nosso coração, a luz do Teu Santo Espírito, para que sejamos uma luz a brilhar no meio dessas trevas que rodeiam os nossos amigos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Estaremos juntos mais uma vez amanhã para continuarmos a nossa jornada espiritual. Que Deus te abençoe e aproveite bem o seu dia.